Bem-vinda à nossa quarentena criativa Patchwork do Zero. Essa é uma série de vídeos, ao todo são 24 lives que eu preparei para você, para que a gente possa falar dessa jornada do patchwork do zero, para conhecer técnicas, discutir sobre assuntos. De segunda a sexta-feira eu vou trazer sempre um tema para conversarmos, discutirmos, fazermos aula. Às 8h30 da manhã, a aula vai ser transmitida ao vivo pelo Instagram, também vou fazer a transmissão pelo Facebook, mas a nossa aula mesmo é pelo Instagram, então o pessoal do Facebook, a gente, semana passada fez pelo Facebook, mas agora a gente tem que fazer pelo Instagram, porque a gente está tendo muita dificuldade com o Facebook, tá? E a gente assim vai encontrando caminhos para a gente fazer nossas transmissões. Mas eu sempre vou mandar para vocês, eu sempre vou explicar para vocês por onde vai ser a aula. E agora eu queria, antes de começar qualquer coisa, me apresentar, né? Eu sou a Nana Cucci, estou com vocês nessa jornada. Nosso tema hoje é aplicações e seus segredos. Antes de começar a aula, eu vou falar brevemente da sorte que eu tenho de ter vocês aqui comigo. Todas as manhãs, desde a semana passada, a gente faz essa jornada todos os dias às 8h30 da manhã. A única coisa que mudou é que agora a gente faz a transmissão da aula pelo Instagram e a gente filma também pelo Facebook quando é possível, tá, meninas? Então, lembrando que no Instagram essa aula vai ficar 24 horas no ar. Então você acompanha, é bacana que você se programe para acompanhar todos os dias, porque quando a gente acompanha ao vivo, a chance da gente aproveitar a aula é melhor, a gente pode fazer perguntas, eu posso conversar com vocês. E às quartas-feiras, às 7h17, ou seja, às 19h17, eu sempre recebo alguém. Nesta quarta-feira eu vou receber a Elaine Magari para a gente falar sobre organização no ambiente de trabalho. Mas eu estava dizendo para vocês que eu sou uma pessoa muito abençoada. Primeiro, por estar com vocês. Segundo, por ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho para vocês. E depois, porque exatamente às 7h15 hoje, parou o caminhão do SAI na rua, na janela da minha casa, e começou a furar o chão. E daí o meu marido virou e falou assim: hoje não vai ter live. Eu falei: não, hoje vai ter live. Exatamente às 8h28, né? Uns 2 minutinhos antes de eu começar a live, parou tudo. Então isso significa que quando a gente faz alguma coisa de coração, tem tudo para dar certo. Mas vamos para a aula? Então vamos lá. Vamos falar o que é uma aplicação. Aplicação, eu trouxe aqui até uma aula passada que eu fiz sobre caseado. Isso é uma aplicação, é você pegar um tecido base e colocar uma aplicação, colocar um corte de outros tecidos para fazer um desenho, para personalizar a sua peça. Mas como que a gente faz a aplicação? A gente faz a aplicação com um material chamado termocolante, que é esse material aqui. Existem vários tipos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas de um lado ele é papel e do outro lado ele é uma estrutura, que é um misto de tecido com papel. É como se fosse um tecido fininho com um colante desse lado e também um colante do lado do papel. Então a gente vai aplicar o tecido no Como que eu faço essas aplicações? A nossa aula hoje vai apresentar isso. Eu tenho um desenho. Você pode pegar um desenho na internet. Essa é uma sabonê. Eu já trouxe o meu esquema da sabonê aqui no meu papel sulfite. Assim é como ela vai ficar. Isso aqui, ela tá do lado direito, isso aqui ela tá do lado esquerdo. Mas é o mesmo boneco, tá? O mesmo desenho. Aqui é o desenho dela e aqui são as partes fracionadas desse desenho que eu vou precisar aplicar. Só que nem sempre a gente tem esse desenho pronto. Muitas vezes a gente tem esse desenho aplicado, a gente quer reproduzir, ou então a gente tem desenho na internet que a gente imprime e a gente quer passar para o tecido. Então, como que a gente transforma essa etapa nesta etapa aqui? Você vai pegar um papel vegetal
e colocar em cima do seu desenho, certo? Você vai pegar um papel vegetal, vai colocar em cima. Por que um papel vegetal? Porque eu preciso enxergar o meu desenho. E daí eu venho aqui e faço o meu contorno. Ou seja, eu vou tirar o risco do meu desenho. Opa, aqui eu tenho um degrau na minha mesa, deixa eu puxar pra cá. Aqui eu vou pegar, vou tirar o risco do meu desenho. Feito isso, eu tirei o risco do meu desenho. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar ele por um papel sulfite. Vou passar o risco do meu desenho por um papel sulfite. Mas como que eu passo? Se você quiser deixar do lado do meu outro desenho, o que você vai fazer? Você vai pegar... E essa é a importância do lápis 6B, tá? Aqui, ó. A gente usa sempre o lápis 6B. Por quê? Ele solta muita grafite. E pra gente fazer essas etapas, ele vai ser muito importante. O lápis comum que você compra, que normalmente é HB ou 2B, ele tem a grafite muito dura, então ele não solta a grafite. E daí na hora de você fazer a transposição do seu desenho, ou então mesmo riscar um tecido, fazer o seu projeto, você tem muito trabalho. Não sei se você está lembrando, pelo menos na minha época de escola, que a gente fazia tudo à mão, diferente de hoje que você faz tudo pelo computador, a gente fazia muito mapa nas aulas de geografia. E daí a gente fazia com o vegetal, às vezes tirava o risco. Então, toda vez que eu vou tirar um risco para fazer alguma peça de patchwork, eu lembro das minhas aulas de colegial, que a gente fazia isso muitas vezes. Então, se você é dessa época, você não vai ter tanta dificuldade assim em entender esse processo. O que eu estou fazendo? Eu estou depositando grafite no meu risco, para quando eu for aplicar esse risco no meu sulfite, ele passar, né? Então, com o mesmo lápis 6B, eu aplico o risco aqui e ele vai marcar a minha sulfite. Essa é a primeira fase da aplicação. Você escolher o risco e você preparar o risco para os cortes de tecido. Aqui tá meu risco, certo? Agora, eu não posso usar o risco assim, porque eu vou ter que fazer moldes desse risco. Eu vou ter que fazer moldes. Então, para eu fazer moldes, eu preciso desmembrar esse desenho para cortar no meu molde, para cortar o meu desenho, o meu tecido e o meu termocolante. Então, o que eu vou pensar? O que está em cima do quê? O sapato, ele tá embaixo do tecido. Você consegue enxergar o sapato aqui? Quando eu for montar a minha aplicação, esse sapato vai ter que embutir no vestido. Então, o que eu faço? Eu coloco ele aqui. Eu levanto ele, uma binha, que seria a parte que eu vou embutir. Essa mão tá embutida nessa manga, então vou fazer a mesma coisa. Eu vou subir um pouquinho aqui e vou marcar essa manga. Esse vestido está embutido no chapéu. Quando você olha o desenho, você tem que enxergar as camadas. O que vai sobre o quê? O vestido vai sobre a manga, vai sobre a mão, que vai sobre o avental, que vai sobre o vestido, que vai sobre o sapato. E o chapéu vai em cima de tudo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir um pouquinho mais aqui, essa linha. Vou subir tudo. E aqui
eu vou fazer uma risca. Então, aqui eu tenho o meu desenho pronto para eu replicar na minha aplicação. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou refazer esse desenho aqui no cantinho. Ou numa folha, eu vou fazer numa folha separada para não confundir, tá? Eu vou replicar esse desenho, porque esse desenho eu vou usar para me orientar para fazer a aplicação. Ah, mas o desenho é óbvio, né? É uma menininha de vestido, então eu não tenho muita dificuldade, mas você imagina só, se você tivesse um desenho mais complexo, com vários objetos, e daí você corta tudo, como que você vai saber a ordem deles? Então você precisa ter um desenho guia sempre do seu trabalho, para que você possa depois remontar e não ter dificuldade. Sabe aquele negócio quando você desmonta uma peça que deu defeito ou desmonta um objeto na sua casa e depois não consegue montar mais? É mais ou menos a mesma coisa. Então tá, eu tenho a minha saboneira inteira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou cortar as minhas peças. Então, eu vou cortar primeiro as peças que eu fiz. Primeiro as peças que eu fiz o aumento. Corto o sapatinho. Corto o sapatinho. Daí eu venho aqui, vou cortar o chapéu. Vou cortar aqui o meu chapéu. Hoje eu tô judiando do marido. Daí eu vou cortar aqui a minha manga. Ou a minha mão. E daí ficou faltando algumas partes, não ficou? Eu vou refazer minhas partes aqui, ó. Ficou faltando o meu vestido. Vou refazer o meu vestido. Certo? E ficou faltando meu avental. E ficou faltando a minha mão. Certo? Daí eu sei que a minha mão eu tenho que aumentar um pouquinho. O meu avental eu tenho que aumentar um pouquinho. Tô refazendo aquele passo. E o meu vestido, né, eu tenho que aumentar um pouquinho. O meu avental eu preciso aumentar um pouquinho também. Então, eu venho aqui. Corto meu avental. Corto meu vestido. E corto a minha mão. Se você quiser fazer mais do que uma vez, ou quiser deixar de arquivo, o que você faz? Você risca direto no seu papel cartão. Agora eu vou marcar aqui, olha, só para não me perder, aqui tá meu desenho. Eu vou marcar
Aqui, direito, direito. Eu tô remontando pra você ver. Direito. Opa. Direito. Direito. A mãozinha direita aqui, ó. Direito. Por que que eu marco? Porque depois, como o papel ele é da mesma cor dos dois lados, eu posso começar a fazer o chapéu de um lado, a roupa do outro. Já pensou? Depois que eu tiver toda a aplicação, o chapéu tá aqui ao contrário? Olha a cabeça dela. Parece do exorcista, né? Com a cabeça virada ao contrário. Então, para não acontecer isso, eu tenho que marcar no meu molde qual que é o lado certo. Então, eu marquei direito, direito em tudo, certo? Com as abinhas. Agora, eu vou vir no meu termocolante. E vou riscar. Se eu riscar com o direito, a minha boneca vai ficar como essa daqui. Do lado esquerdo. Por quê? Toda vez que eu faço alguma coisa no termocolante, ele espelha na hora da aplicação. Ele vira ao contrário na hora da aplicação. Então, a minha eu quis pro lado esquerdo. Se você quiser a sua do lado direito, você tem que riscar pro lado esquerdo. Então, vou colocar Ezinho aqui desse lado. Tá? Você tem que riscar pro lado esquerdo. E assim você marca todo o seu molde. Se você quiser, como eu disse, repetir, o que que você faz? Você aplica direto no papel cartão, que é esse papel aqui. Aqui, ó, direito e esquerdo. Se você quiser, mas eu vou gastar muito papel cartão porque eu vou ficar riscando, voltando, igual eu joguei um pedaço da minha folha do papel sulfite fora. Então, o que que você faz? Você pega, cola o seu molde e depois você recorta o papel cartão, tá? Mas enfim, vamos lá. Eu vou virar pro meu lado direito, ao contrário da minha bonequinha aqui. Então, eu venho aqui. Vou riscar o meu chapéu do lado esquerdo, eu venho aqui e risco. No lado do papel do termocolante, não no lado do material, do lado que tem a cola e a fibra. Eu marco do lado que tem papel, a marca do papel. Alto sapato. É fácil comprar termocolante? É. Os armarinhos quase todos já têm esse material, porque é muito popular já, é muito comum no patchwork, então a gente não tem dificuldade, tá? Em comprar. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, agora eu venho aqui e destaco esse termocolante. Tá vendo que eu deixo uma margenzinha do meu risco? Eu vou destacar o termocolante. Sempre com uma margenzinha. Você pode também ter uma caixa
Então você guarda os retalhozinhos para você fazer as aplicações. Que a gente usa muito o material, 100% do material no patchwork. Então a gente tem caixa de retalho, a gente tem caixa de sobra de termocolante, a gente tem sobra de papel cartão para fazer molde. A gente vai criando caixinhas para guardar as sobras que a gente pode usar em outros trabalhos. Isso é muito comum e é muito bom. Desde o comecinho, você aprender a preservar o teu material, certo? Com a tesoura de papel, não usa tesoura de tecido não, tá? Usa a tesoura de papel, com a tesoura de papel você já recortou todos as suas partes de termocolante. Eu já deixei separado os tecidos que eu ia usar. Então você vai no seu baúzinho de retalho, decide a cor da sua aplicação e separa os retalhinhos. Vamos lá? Aqui, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar sempre no avesso. Sempre no avesso, e é por isso que espelha, certo? Então, como eu tinha pensado em fazer, o avental é estampado e o vestidinho é de bolinha. Então, o vestido é de bolinha, eu vou pegar o ferro seco. O ideal é aqueles antigos, sabe, que não tem vapor? Aqueles são melhores. Existe um ferro próprio para patchwork, mas a diferença é que ele não tem vapor. Se você tiver um antigo, ele é tão bom quanto ou melhor, tá? O do patchwork é pequenininho, ele é bonitinho, mas a questão é, o ferro não pode ter vapor, porque senão a cola do termocolante não fixa no tecido. E daí você deixa uns 10 segundos e você percebe que começa a formar umas bolinhas, não sei se dá pra ver, umas bolinhas no termocolante. Depois que você que está assistindo pelo Facebook, dá uma passadinha na nossa live do Insta, que tá bem pertinho lá. Eu tenho o meu vestido e a manga. A manga também vai ser de bolinha. Então você deixa uns 10 segundos e quando começar a formar essas bolinhas que você enxerga no termocolante, significa que ele já está bem colado. Agora eu vou pro meu chapéu vai ser um rosa escuro com o meu sapato. Eu já colocar meu sapato aqui, eu já coloco os dois ao mesmo tempo. Vou cortar aqui um pedacinho do meu avental. Aqui já tá bom, agora eu vou colocar no meu avental. Vou colocar aqui um pedaço da flor bem bonito no meu avental. Isso. Meu avental, eu separei um tecido pra mão. Cadê o tecido da mão? Eita. Pronto, meu avental tá aqui. Eu vou pegar meu tecido da mão. Vou pegar na minha caixinha aqui, meu tecido da mão. Minha mão vai ser pálida. Apesar de eu ser moreninha, eu não tinha um tecidinho mais moreninho pra minha mão. Minha mão vai ser pálidazinha, branquinha. Pronto. Agora vamos lá? Vamos cortar a nossa aplicação e praticamente a gente já tem
que eu precisava da borda do termocolante? Você imagina que aqui, por exemplo, na mão, eu tivesse cortado no risco. Ó, eu cortei no risco, então vou recortar em volta. Só para você entender o que eu tô falando. Porque uma coisa a gente fala, outra coisa é você ver na prática a questão. Ó, tá vendo que fica desfiando? Por quê? Por que desfia? Porque é muito difícil você cortar exatamente no termocolante. Então, a gente deixa uma bordinha para que o tecido fique bem preso no termocolante. Para que você não tenha dificuldade. Você não tenha dificuldade em prender a trama do seu tecido, ó. Tá vendo? Você não tem dificuldade em prender. E o corte fica perfeito. Então, entendendo isso, agora é fácil, a gente só vai cortar aqui no nosso risco, certo? Sem contar que é bem mais fácil, né? Você cortar o tecido termocolante no seu risco aqui. Então vamos lá, faltou chapéu. Muitas pessoas, na hora que vão aplicar feltro, também passam termocolante para ficar mais fácil o corte do feltro. Isso também é uma dica. Aqui, o que mais? Eu tenho meu vestido aqui, minha manga. Essa parte não adianta, tem que cortar com a tesoura. Não adianta você querer cortar com um cortador que não dá. Porque são formas assimétricas, né? Se você tivesse um trabalho bem geométrico, que você tivesse que colocar o seu termocolante, você poderia já cortar direto com o cortador. Eu digo isso porque tem gente que não gosta de tesoura, né? Mas em algumas situações, infelizmente, a gente tem que usar o corte da tesoura, não tem como escapar. Então, tá aqui minha boneca virada para a direita. Vou colocar ela aqui do ladinho dessa. Aqui, ela virada para a direita. Cadê o vestido? Vou colocar um vestidinho nela. Vou colocar um vestidinho na minha boneca. A mãozinha. A gente vai aplicar tudo isso. Aqui, a minha mãozinha e meu sapatinho. Certo? Agora, eu vou pegar uma base pra gente aplicar toda o nosso recorte. Passar um tecido cheio de dobra, como esse daqui, você vai precisar dele com vapor. Certo?
Pronto. Agora eu vou fazer minha aplicação. Para fazer a minha aplicação, eu pego o meu desenho de base e observo. Eu vou pegar e colocar primeiro o sapato. Vou tirar o vapor dele, deixar ele seco. Opa! Tem que tirar o papel, né? Desculpa, meninas. Ó, quando eu tiro o papel, ele fica, ó, com a cola já. Então, você coloca aqui. Você tira aqui. Coloca aqui. Essa cola ainda ela não tá permanente. Então, se eu quiser mudar de lugar, ainda dá tempo. Depois que eu passo o ferro, daí não dá mais. Certo? Vamos colocar a manga. Eu tô observando o meu desenho e colocando na posição. Eita. Cadê minha mão? Tá aqui. A mão não tinha como eu posicionar antes da manga. Daí a importância que eu te falo de você não fixar agora. Eu consigo levantar um pouquinho e embutir a minha mãozinha aqui, ó. Isso, embuti minha mão. E agora... Eita, tô sem unha, né? Quando você não conseguir, você vai em cima. Pega um alfinete, rasa o papel do termocolante e puxa. E aqui eu vou colocar aqui. Minha saboneta pronta. A aplicação, você vem com ferro, fixa essa aplicação. Você vai fixar essa aplicação no seu tecido, deixa mais ou menos uns 10 segundinhos. E que linda! A nossa sabonete tá prontinha pra gente casear, certo? Tem no YouTube, no nosso canal, uma aula de caseado da sabonete. Tem também no Facebook uma aula de caseado do sabonete. Então, se você quiser já aproveitar e casear, corre lá, assiste a aula e finaliza o seu trabalho de aplicação. Certo? Então, o que a gente pode falar sobre tudo isso? Um resumo da ópera. A gente viu como tirar um desenho e você pode tirar qualquer desenho a partir daí. Se algum vegetal, você pode pegar qualquer desenho que você goste, imprimir, retirar, fazer a extração do risco. Depois que você faz a extração do risco, você passa para um papel, analisa as camadas, o que embute o que, e daí você faz a margem que a gente faz, que a gente embute, que são essas margens aqui, que é o alongamento do tecido para você embutir dentro por baixo da camada que a gente vai aplicar, certo? O uso do termocolante, lembra sempre que ele espelha, ele sempre vai espelhar a sua peça. Então, se você quer que fique isso numa peça como essa, num desenho como esse, eu fiz no sentido contrário exatamente para vocês entenderem que não faz muita diferença. Eu fiz aqui do lado esquerdo, do lado direito e tudo bem. Mas você imagina que é um nome. Eu vou escrever Nana. Aí você coloca tudo ao contrário, não dá leitura. Um número fica do lado errado. Então é importante que você entenda que o termocolante ele vai espelhar a sua peça. Entendido isso,
Espelhou sua testa, você vai aplicar o risco no termocolante na parte de papel que tem a marca do fabricante. E depois você vai aplicar no tecido e colocar na sua base. Isso era o que a gente podia falar da aplicação. Se você tiver alguma dúvida sobre qual termocolante, como que a gente faz a escolha, se existe permanente, existem várias opções, mas eu não consigo falar tudo isso em uma aula só. Daqui a pouco minha live do Instagram vai cair. Então acompanhe nosso trabalho, tanto no Facebook, que é naná.cut, aqui no Instagram, que é naná.cut, também tem no YouTube nossas aulas, que é nanacut. E você tem todos os dias, às 8h30 da manhã, um encontro marcado a partir de hoje comigo. Acompanha toda a nossa programação, deixa suas dúvidas e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada mesmo pela presença, foi ótimo!